Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus. Uma boa noite para nós, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Como sempre, eu fico até repetitivo, mas é uma alegria muito grande cada reunião nossa. Muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Então vamos dar continuidade a ocupações e missões dos Espíritos, provavelmente nossa última reunião nesse assunto. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhes uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, olha só, isso daqui é uma coisa que realmente acontece muito. Os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim. Muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas externas e deixamos o nosso lar. Negligenciamos a nossa responsabilidade de pais dentro da nossa casa. Muitos jovens, eles se perdem por falta de orientação. Por isso que a gente sempre fala que o exemplo é que realmente arrasta. A palavra pode só convencer. Muitas vezes, principalmente hoje, na época de hoje, onde nós temos muitas informações, perdeu muito o diálogo. Eu lembro muito que quando eu era moleque, criança, tem alguns da minha idade aqui, a gente conversava muito, a gente sentava para o lado de fora da casa, no terreiro, naquela época não tinha luz elétrica, e a gente conversava muito. Os pais conversavam muito conosco, era uma época totalmente diferente de hoje. Hoje, muitas vezes, quando a pessoa ele quer distrair o filho, ele dá um aparelho celular para ele e acabou o diálogo. Acabou. A gente vê casais em jantares, em lugares públicos, que o marido e a mulher estão um do lado do outro, mas um está no celular, o outro está no outro celular. O Divaldo Franco conta uma história muito interessante. Ele foi convidado por uma família, para um jantar, e ele chegou lá, todos eles estavam com o celular. E eles sorriam, olhando as coisas do celular, e ele estava isolado ali. Aí, de repente, ele falou, tem que fazer alguma coisa, Ele falou, gente, eu acho que eu vou ter que arranjar um celular também, porque nós não estamos conversando, então cada um fica no celular. Não que a gente não deva usar, nós devemos usar tudo que tem na terra, porque tudo veio a benefício, a nosso favor. Só que nós precisamos ter momentos de família, momentos de conversa, ver o que está acontecendo com as pessoas. Eu atendo muito jovem, e nesses atendimentos, muitas vezes eu percebo que o jovem está usando droga, e muitas vezes a família não fica nem sabendo. Por quê? Porque não tem diálogo, não se conversa mais. Nós precisamos observar, nós que somos pais, observar o jovem. E começa desde novinho. Mas nós vamos entender um pouco, porque isso tudo está relacionado com a reencarnação. Olha que coisa interessante. A cada 7 anos, um grande acontecimento muda a nossa vida. A biologia, a ciência, descobriu que a cada 7 anos nós temos um corpo novo. Todos nós. Porque tudo se renova. Então, vamos falar da criança, que nós estamos falando aqui da criança. A criança, quando ela nasce, ela dorme muito, exceto aquelas que têm problemas obsessivos. Por quê? Um problema de obsessão, ele pode nos acompanhar em toda a nossa reencarnação e depois, quando a gente desencarna, acompanha no plano espiritual, nós podemos reencarnar novamente num outro corpo físico, trazendo todas essas sequelas do passado. Então a criança, às vezes, neném novo, ele não dorme. E ele já começa a ter um terror noturno. Por quê? Porque são as interferências espirituais. Mas são as interferências espirituais que vai fazer com que nós prossigamos na nossa jornada sempre em progresso. Porque aí o pai e a mãe vai procurar recurso. Porque senão, muitas vezes, a gente se acomoda. Por que dorme muito? Porque está mais do lado de lá do que do lado de cá. A partir dos 4 anos, o cérebro já está formado. Então, até 4 anos, se a criança desencarnar,
ela vai para o plano espiritual como adulto, porque ela ainda está vivendo a encarnação anterior. Nós comentamos aqui anteriormente do corpo espiritual que nós temos, que o corpo físico é a cópia do corpo espiritual. Toda a nossa organização física, primeiro ela está no corpo espiritual. Então, quando nós estamos até os 4 anos, nós estamos mais do lado de lá do que do lado de cá. Nós estamos mais conectados com aqueles espíritos que conviveram conosco numa outra encarnação e que muitas vezes não reencarnaram, e eles vêm nos assediar. Aí surge o problema que eu comentei antes, os problemas obsessivos, que muitos inimigos ainda estão do outro lado. A partir dos 4 anos, que nós já estamos com o cérebro formado, a situação já começa a mudar. Então, quando a criança desencarna até 4 anos, ela é adulto no plano espiritual. Ela volta para lá, ela tem um tratamento espiritual e ela volta para lá como adulto. Depois dos 4 anos, ela volta como criança do outro lado. Tanto é que nós vamos ver o lar da irmã Brandina, num dos livros do Chico Xavier. Nós vamos ver que eles foram lá fazer visita e lá tem crianças estudando, tem crianças na escola. Foram crianças que desencarnaram como criança. Como desencarnaram como criança, há um progresso no plano espiritual. Eles vão receber o tratamento, receber o estudo e vão progredir no plano espiritual para poder reencarnar. Então, está aqui a nossa trajetória, toda a nossa trajetória. O Espiritismo prega que a morte não existe. Então, olha para vocês verem que coisa interessante. Como que nós devemos agir? Conhecendo o Espiritismo, da melhor maneira possível. Aí nós vamos ver no livro, o segundo livro do André Luiz, que é Os Mensageiros, nós vamos ver um fato muito interessante lá de um guia. Nós vamos ver que é uma experiência entre árvores, que eu já comentei aqui anteriormente. Aí é onde o rapaz ele judiava muito dos animais, ele toma um coice, e aí eles vêm cobrar o protetor dele, o anjo da guarda dele, que todos nós temos. Ele fala, eu fiz de tudo, mas não teve jeito. Mas o que vai acontecer com ele? Ele falou, como homem, ele vai sofrer muito, porque ele tomou um coice na cabeça. Mas como espírito, ele aprendeu a lição. Então é melhor a gente aprender a lição como espírito sem sofrer no corpo. Isso a doutrina espírita tem condição de fazer por nós. Basta a gente querer. Se uma criança se torna má, malgrado os desvelos de seus pais, estes são responsáveis? Não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Só uma paradinha, Edu. Até os 7 anos, fica mais fácil mudar a criança. Até os 7 anos. Depois dos 7 anos, que completou a reencarnação, já começa a ficar mais difícil. Porque aí ele já tem a personalidade forte e ele já está conectado ao corpo físico atual. Aí ele já tem toda a influência do meio, que nós vamos falar futuramente, que nós já comentamos anteriormente. Como a influência do meio leva a certos costumes nocivos à criança, e muitas vezes nós não conseguimos ficar com ela muito tempo, porque hoje muitos trabalham também, tem todas essas situações que nós estamos comentando aqui, nós não podemos fugir fora da realidade, então acontece isso daqui. Fez tudo o que podia, e se a criança quis, por quê? Porque tem o livre-arbítrio. Olha como existe o livre-arbítrio. Olha como que Deus é bom para nós. Da mesma forma que a criança tem o livre-arbítrio, nós também temos o nosso livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Muitas vezes a gente fala, eu não consigo. A gente consegue. Todos nós conseguiremos se tivermos vontade e força para conseguir. É difícil mudar, mas não é impossível. A gente tem muitos exemplos de pessoas que mudaram e mudaram para melhor e vivem uma vida mais tranquila, porque quiseram. Quando a gente quer, a gente consegue. Na questão de educação, a gente precisa entender que são indivíduos, cada um com a sua personalidade, cada um tem a sua missão aqui. E nós temos que ensinar, explicar os valores morais e tudo mais. Nós não devemos querer com que eles sigam exemplos, vamos dizer assim, que não fazem parte da missão deles. Às vezes a gente se desgasta em casa, com o filho, com a criação e tudo mais, porque nós queremos que eles sejam de uma determinada forma.
tenham determinadas atitudes perante a vida, mas não na questão propriamente moral. Nós queremos mudar a profissão, nós queremos mudar encaminhamentos, que hoje geram muitos conflitos também nesse aspecto. Eu acho que a gente tem que ser o educador da moral, passar o que é de valor e tudo mais, sem essa pressão para tentar encaminhar o filho dentro de um caminho que ele muitas vezes não está preparado. Olha como que o Eduardo pegou uma coisa importante aí. Muitas vezes o pai, ele tem uma determinada profissão, ele quer que o filho seja. Existe muitos, tem um amigo meu que ele é médico, por imposição dos pais. Muitas vezes eu conversei com ele. Ele falava, Norinho, eu, em agradecimento a meu pai, porque ele trabalhou muito para me formar, eu estou na profissão, eu estou na medicina, mas não é o que eu gosto. Então ele será um bom médico? Não será um bom médico. Será um bom profissional? Não será um bom profissional. A gente tem as aptidões. A pessoa vem de lá para cá, às vezes ele estudou uma coisa lá no plano espiritual, uma profissão. Ele vem para exercer aquela profissão. E quando chega aqui, muitas vezes os pais querem desviá-lo. Porque os pais têm uma outra situação e quer que ele seja um segmento. Mas muitas vezes não é aquilo que está preparado para ele. É no caso que muitas pessoas querem ser sacerdote, querem estudar para padre, e às vezes o pai e a mãe não querem, mas às vezes a vocação dele é essa. Então nós devemos incentivar, analisar, e quando é criança a gente já vê as tendências que a criança tem, e aquilo que é nocivo nós devemos pegar e começar a cortar. E não devemos fazer tudo o que a criança quer, não. Porque nós vamos ser responsáveis na primeira questão ali. Nós demos tudo o que ele quis. E depois, quando ele não puder, o que ele vai fazer? Fica a pergunta para nós no ar aí. Se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a negligência ou os maus exemplos dos pais, estes retiram algum fruto? Deus é justo. Olha que resposta seca, taxativa. Olha como que o Kardec, eu fico admirado de ver o Kardec, o questionamento dele, ele não fica satisfeito muitas vezes com a primeira pergunta, ele volta na segunda, volta na terceira, e está aqui, ó. Então, eu conheço muitos pais que o filho dá exemplo para os pais, porque já é um espírito que tem um grau de superioridade. Ele veio ali muitas vezes para ajudar os pais. Nós temos o caso do Leland Stanford, das universidades Stanford, que nós não vamos entrar em detalhe aqui. Ele mudou a vida da mãe dele, porque o pai dele desencarnou, ele foi senador, ele foi governador do estado, ele teve uma porção de carreira dentro da política, ele foi um homem bem sucedido, era milionário, e o filho veio para mudar toda uma situação. Quem quiser saber a história, entre na internet, digite lá, Leland Stanford. Olha, a história é fantástica. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender o seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Ele não é, o mais frequentemente, senão um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer o povo avançar mais depressa. Só mais uma paradinha aqui. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos. Vai contar a história lá das bandeiras do Brasil. Nós vamos ver que o caçador de esmeralda, que nunca achou uma esmeralda, ele ficou impregnado no campo espiritual dele, naquele corpo espiritual. Quando ele estava no plano espiritual, ele ficou fascinado por esmeralda e veio impregnado com ele. Ele veio numa família que tinha até uma certa abastança, vamos dizer assim, e ele tinha muita moral em relação àqueles que governavam o Brasil na época. Durante toda a bandeira, ele veio com ambição, como caçador de esmeralda, só que ele tinha um compromisso espiritual, porque Deus usa todos nós de alguma forma. Cada lugar que ele parava, alguém que estava com ele, que sempre era um grupo grande, gostava daquele lugar e ficava por ali, e foram povoando. A história é linda, é a história do Brasil. Nós vamos ver uma porção de coisas ali que agravou a situação espiritual do Brasil também, mas veio na mente dele. Então, muitas vezes, a fascinação que nós temos por determinadas coisas que acontecem, como nesse caso aqui, ó, né? Ele não tem em vista senão satisfazer sua ambição. E para atender o seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si. Então, todas as calamidades que aconteceram têm um fundo benéfico.
É difícil falar isso, mas quem estuda o Espiritismo sabe. Por quê? Porque o corpo fica, mas o espírito vai. Então é tudo ajuda espiritual que nós temos. Todas as nossas dificuldades, a não ser aquelas que nós procuramos, porque nós também procuramos às vezes coisas para atrapalhar o nosso destino. Mas quando nós não procuramos e acontece alguma coisa que alguém é responsável, ele vai responder por isso. Tanto é que Chico Xavier disse o seguinte: Ritter ficará 1000 anos num planeta bem inferior mesmo, porque ele é muito inteligente, ele vai ajudar a evoluir o planeta. Mesmo com todas as atrocidades que ele não fez sozinho, a gente sabe disso, houve um grupo de pessoas ali, mas ele vai nesse lugar lá, onde não vai ter nenhum recurso material, e ele vai começar a desenvolver lá junto com outras pessoas. Por quê? Porque o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Então sempre é tempo da gente mudar. Que bom que nós temos a doutrina espírita para nos orientar. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visava senão um objetivo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau de seu progresso. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam, sob sua tutela, os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos dos quais são os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Olha que coisa interessante aqui. Olha como que nós somos assistidos. Então todos nós, quando a gente achar que está no fundo do poço, que não tem uma saída, vamos lembrar disso daqui. As famílias têm os anjos guardiões. Tem um livro muito interessante que chama Horizontes da Mente. Nesse livro Horizontes da Mente, o Espírito Miramês, o Miramês vai trazer para nós a proteção que nós temos no nosso lar desde a rua até o fundo das nossas casas. A proteção em cima da água que nós tomamos, do alimento que nós consumimos, de tudo isso. É um trabalho espiritual muito grande, porque a hora que a gente desencarnar, nós vamos continuar trabalhando de alguma forma. Então, cada um de nós vai ter uma função do outro lado para poder progredir. Então, está dentro disso daqui, ó. E outros se encarnam com uma missão de progresso. Quantos homens vieram para que a gente pudesse chegar no ponto que nós chegamos hoje, principalmente em tecnologia, informações que a gente tem. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, nos sofrimentos e nas angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhe os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não podem ainda gozar. Como nós estamos ainda envolvidos na matéria, os espíritos que nos envolvem, principalmente aqui nesse último parágrafo que nós lemos aqui, eles precisam da matéria para sentir os prazeres que eles não conseguem sem o corpo físico. Então, aí existe a obsessão. Eles se aproximam e, dependendo dos nossos gostos, são as nossas afinidades espirituais e as nossas companhias. Então, muitas vezes, nós, de repente, começamos a ter um desejo de fazer alguma coisa muito errada. Aí entra isso aqui, ó. Entra os nossos parceiros para poder nos desviar. Mas nós temos o recurso dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos protetores. A gente sabe que aquilo não vai ser legal para nós. O que nós temos que fazer? Procurar ajuda daquele do bem para poder mudar o nosso pensamento, porque o recurso para vencer problemas depressivos, problemas obsessivos, é mudar o pensamento. É fácil mudar? Se quiser, é fácil. Está no Livro dos Espíritos. Mas tem que querer mesmo, não é da boca para fora. Tem que querer muito. E aí nós conseguimos mudar o nosso pensamento. Fazendo o quê? Aquilo que a gente gosta para tirar a nossa atenção.
nós focamos muitas vezes em cima de um problema que é negativo, aí vamos ver aquilo que eu gosto, que vai ser útil para mim. Eu vou mudar meu pensamento, eu vou mudar minha companhia. Eu cortei a conexão com ele. É a mesma coisa da gente querer escrever uma carta para alguém sem um endereço. Se não tiver um endereço, a carta não vai. Então é a mesma coisa. Por que ele chega até nós? Porque ele tem o nosso endereço, ele tem o nosso currículo, ele sabe quais são os nossos gostos, ele sabe aonde ele vai achar o nosso ponto fraco para minar ali, para poder nos derrubar. E aí é mais um companheiro. Rapidinho isso daqui. Gente, isso daqui é tão importante. Olha, a biologia, a genética, os problemas hereditários não são autênticos do jeito que a gente entende pela ciência. Por exemplo, nós estamos vendo a matéria aqui. Nós estamos vendo esse traço aqui. Enquanto nós estamos até aqui, a matéria predomina. A matéria nos predomina. A matéria nos envolve. Nós todos sabemos que nós vamos desencarnar. Todos nós aqui. Nenhum de nós pode ter certeza que vai ficar aqui para semente, porque não vai ficar para semente. Mas mesmo assim nós nos envolvemos na matéria. Nós sofremos por causa da matéria. Então até aqui a matéria predomina. Daqui para cima nós começamos a mudar a nossa situação. Vocês podem ver que a matéria ela vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo. Então aqui nós estamos submetidos às leis de hereditariedade, às leis biológicas. Nós estamos submetidos até o nosso genoma, aqui. Por isso que quando a gente desencarnar, se nós estamos nessa situação, nós não conseguimos uma outra aparência. A aparência nossa é aquela que nós desencarnamos. Se a gente desencarna com uma enfermidade e a gente não teve um entendimento espiritual, nós vamos aparecer para alguém com o corpo espiritual, com as enfermidades. Eu muitas vezes vejo o espírito sem mão, vejo o espírito sem os membros inferiores. Aconteceu um fato comigo impressionante uma vez, que eu fui visitar uma senhora. Quando eu cheguei no portão, o espírito estava segurando a cabeça dele na mão. Tá? Ela tinha sido uma condensa na França e ela tinha mandado decepar ele. E ele estava no portão. Essa senhora, ela estava tetraplégica, em cima de uma cama, ela não andava. Porque ela se atirou de um penhasco e ela quebrou a coluna em 3 lugares, numa encarnação anterior. Ela era espírita. De repente começou esse problema nela. Porque o espírito descobriu ela. Quando nós dormimos, muitas vezes nós vamos no plano espiritual, aqueles obsessores que não teve contato conosco, eles se aproximam e faz a conexão. Então muitas vezes até um certo momento da nossa vida nós não temos problema nenhum. De repente nós começamos com um problema. Acontece isso daí. Então nós estamos submetidos à genética. Aqui não. Aqui vocês podem ver que a matéria praticamente não predomina. Isso aqui está na terceira ordem dos espíritos, daqui para cima. Aqui o espírito pode ser o que ele quiser. Por exemplo, Emmanuel, guia do Chico Xavier. Eu conversei até com o Reinaldo outro dia. Ele podia ter aparecido como o Padre Manuel da Nóbrega, que foi a encarnação dele, como o Padre Amaro, que foi uma outra reencarnação. Não, ele quis a aparência do senador romano, porque foi uma reencarnação que marcou muito para ele. Chico Xavier, ele pode aparecer para qualquer um de nós como Allan Kardec, se ele quiser. Ele pode aparecer para nós como Platão, que ele foi lá atrás, como João Batista. Ele tem condição de manipular a matéria. Ele é aquilo que ele quer. Ele não está submetido às leis de hereditariedade, às leis da genética. Ele pode interferir no genoma. Isso daqui é espiritual. Isso daqui, a ciência vai chegar nisso daqui. Então nós estamos submetidos a tudo isso no corpo físico, porque nós estamos em progresso. Mas a partir do momento que o espírito domina a matéria, nós vamos ser aquilo que nós quisermos. Quando a gente chegar aqui, nós vamos ver Deus. Está no livro dos Espíritos. Um dia o homem verá Deus, porque nós não vamos ter bloqueio dos nossos órgãos limitados. Por exemplo, no nosso espírito é lúcido. O nosso espírito, ele tem a visão perfeita, mas nós vamos reencarnar num corpo onde nós vamos ser cego, porque a organização física, ela está bloqueada. Por quê? Para corrigir o espírito que errou lá atrás. Então, esse problema está no corpo espiritual, porque nós estamos submetidos ainda à lei do progresso. Nós estamos atrasados ainda em relação à espiritualidade. Então isso daqui é muito interessante. Isso daqui dá uma palestra de mais ou menos 2 horas. Se a gente entrar na biologia, se a gente entrar na parte médica, tem muitos médicos que já estão entrando nisso daqui. Se a gente analisar
e colocar junto a física quântica os desenvolvimentos que estão chegando agora na Terra. Olha para vocês verem, isso daqui é importante para nós. Então, nós vamos chegar aqui, todos nós. Porque aquilo que nós falamos, o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Somos todos filhos de Deus, nosso destino são as estrelas. Vou falar agora que nem o Marcelo Gleiser. Ele não acredita em Deus, mas eu gosto muito dos livros dele. São fantásticos os livros dele. Então, são pessoas que têm visão. Não importa se acredita em Deus, se não acredita, não importa a nossa crença. Importa os nossos atos. Aquilo que nós vamos fazer da nossa vida, para o bem e para o bem nosso mesmo. Então, que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Nós vamos para a segunda parte. Vamos agradecer a presença de todos, mais uma vez. É muito bom estarmos aqui. E a reunião acaba sempre 9 horas. Está em cima do horário, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Está encerrada a reunião, gente. Muito obrigado.